Mas, de todos os discípulos, 12, Pedro talvez era o que se destacava mais, era o que tinha maior liderança sobre os demais apóstolos. Tanto é que ele passou a ser uma espécie de líder do colégio apostólico, o líder dos apóstolos. Pedro, então, ele era de alguma forma impetuoso, ele tomava atitudes como um líder toma, ele se lançava, ele era uma pessoa também de fé. Irmãos, quando Jesus apareceu andando sobre as águas, Pedro falou: és tu, Senhor? Se és tu, manda que eu vá até ti andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Ele desceu do barco e andou sobre as águas. Amém, irmãos? Tudo bem que depois ele tirou os olhos de Jesus, olhou para a água, teve medo e começou a afundar. Mas ele saiu do barco. Você está imaginando isso? Quem é que anda sobre as águas, irmãos? Jesus anda sobre as águas. Pedro andou também um pouco sobre as águas. Então Pedro era esse apóstolo líder, esse apóstolo disposto, esse apóstolo cheio de fé, esse apóstolo que deu declarações importantíssimas acerca de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, esse apóstolo que teve tanta importância para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para a Igreja de Cristo aqui na terra. Mas, irmãos, por mais que o homem, de alguma forma, se dedique, se envolva com o Evangelho, se envolva com Cristo, com as coisas do Senhor, isso não o faz imune aos ataques, não o faz imune às suas próprias tendências, não o faz imune aos pecados. O Pedro, esse grande Pedro, também ele é um homem, assim como eu e como você. E nesta noite nós vamos aprender a partir dessa experiência dolorosa de Pedro, vamos meditar no tema que eu dei para essa mensagem de não negue a sua identidade. Você pode repetir comigo? Não negue a sua identidade. Veja bem, Jesus havia falado para Pedro, num arrobo de fé, dizia: Senhor, eu vou contigo até a morte, se preciso for. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, isso está no mesmo capítulo 26 de Mateus, no verso 34. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus havia falado essa palavra profética para Pedro. Não que Jesus determinou a queda de Pedro, mas Jesus, sendo Deus, ele tem a presciência, ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, pela presciência de Jesus, ele viu que Pedro o negaria 3 vezes. Por isso ele falou essa palavra para Pedro. Pedro antes também não tinha conseguido orar com Jesus no monte, não tinha conseguido fazer a vigília de oração. Pedro agora, de alguma forma, depois que Jesus dá a palavra, ele diz que não, que vai com ele até a morte e tal. Pedro, então, se achava superior, se achava de alguma maneira tão perto de Jesus e tão conectado com Jesus, que aquilo não aconteceria na vida dele. Ele não negaria Jesus 3 vezes. Bem, mas Jesus foi preso. Na hora que Jesus foi preso, irmãos, todos fugiram, todos os outros 11 fugiram. Pedro, na verdade, também fugiu, mas Pedro foi para a casa do sumo sacerdote. Ele foi para a casa do sumo sacerdote, quietinho, como se fosse assim, disfarçado, para observar o que acontecia com Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Pedro, na verdade, ele vai para a casa do sumo sacerdote para, de alguma maneira, acompanhar o que iria acontecer com Jesus. Ele, de alguma forma, estava acompanhando Jesus, porém de longe, não de perto, porque havia um risco deles também ser preso. Irmãos, quando Pedro então vai estar nessa situação de ficar longe de Jesus, Pedro, de alguma forma, quando a gente se afasta de Jesus, a gente começa a cair. Todas as vezes que você se afastar de Jesus, você vê Jesus de longe, você começar a ter uma vida cristã distante de Jesus,
Jesus para você às vezes é um Deus que está nos céus, ou então você vê Jesus apenas longe nas histórias bíblicas, Jesus apenas uma figura histórica, Jesus apenas um Deus distante, e você muito longe dele, você já está no processo de apostasia, de negação de Jesus, de negação do Evangelho. E Pedro não foi diferente. Quando ele está sentado no pátio, e a casa desse sumo sacerdote tinha uma arquitetura que de onde Pedro estava, ele podia ver Jesus à distância. Vocês estão entendendo? Então ele estava ali sentado no pátio, e uma criada da casa disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Ela vai e diz isso, revela quem ele era. Amém? A criada revelou quem ele era. Em outras palavras, o povo estava dizendo quem Pedro era. Pedro, ele disse assim: você estava com Jesus, você andava com Jesus. Amém? Olha o que ela está dizendo: você andava com Jesus. Ela estava falando uma verdade. Amém, irmãos? Ela estava falando uma verdade a respeito de Pedro. Ei, você é um dos discípulos de Jesus, você anda com Jesus, você é um dos que andam com Jesus, você pertence ao grupo de Jesus, você é um discípulo de Jesus. Olha que coisa interessante, ela fala a verdade, e o que ele vai dizer? Ele fala a mentira. Ele vai dizer: não sei, diante de todos, porque muitas pessoas ouviram quando a criada falou que ele era de Jesus. Não sei do que você está falando. Ou seja, Pedro agora mente diante de várias testemunhas, dizendo que ele não sabia do que ela estava falando, se fazendo de desentendido, negando o testemunho da mulher de que ele era um seguidor de Jesus, ele era um discípulo de Jesus. Aí veio mais adiante, você vai ver acompanhando na sua Bíblia, depois ele saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Irmãos, é outra criada que também vai dar outro testemunho a respeito de Pedro. Você também, esse homem aí anda com Jesus, anda com o Nazareno. E era verdade, irmãos, ele andava com Jesus, ele andava com o Nazareno. Mas a segunda vez Pedro vai negar outra vez: não conheço esse homem. Pedro mente, Pedro nega Jesus a segunda vez. Pedro nega Jesus a segunda vez. É a segunda negativa de Pedro, é a segunda rejeição de Pedro a Jesus. Depois ele negou outra vez: não conheço esse homem. Você vai acompanhar no verso 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Irmãos, esse modo de falar, a Bíblia não diz por que o modo de falar de Pedro denunciava. Podia ser talvez pelo sotaque de Pedro, mas veja bem, Pedro era galileu, podiam ter outras pessoas da região da Galileia ali, com o mesmo sotaque de Pedro, e o fato de você ser galileu não significa que você era discípulo de Jesus, amém? O fato de você ser judeu não significa que você é cristão. Então, veja bem, muitos ficam dizendo: não, é por causa do sotaque de Pedro. Irmãos, havia algo na fala de Pedro, nas palavras de Pedro, no jeito de Pedro, na maneira de ser de Pedro, que denunciavam quem ele era. Pedro era cristão, irmãos. Amém? Você já viu algumas vezes, você vai num lugar, você não conhece ninguém, aí você entra e começa a falar, e as pessoas já começam a lhe chamar de irmão ou irmã. Ô irmã, vem cá, irmã. Ô irmã, o que você acha disso aqui, irmão? Irmã, irmão.
no meu caso também é pastor, pastor. As pessoas nem me conhecem, não sabem nem quem eu sou. Entendeu? As pessoas começam a chamar você de irmão, de irmã, de pastor, se for uma mulher, de pastora. Entendeu? E por quê? Como é que as pessoas que nem conhecem a gente falam isso? Porque a nossa maneira de ser, a nossa identidade se revela na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de falar com as pessoas, as nossas palavras, amém? Sem querer você termina denunciando-se pela sua maneira de falar, porque a identidade revela quem nós somos, irmãos. A identidade, quem nós somos. Nós, por exemplo, eu tenho meu sotaque misturado, porque já morei em outras cidades, morei no Pará, morei no Rio de Janeiro, então misturei muito o meu sotaque. Mas a minha esposa, por onde passar, todo mundo sabe que ela é nordestina, não sabe? Porque ela tem um sotaque típico daqui da nossa região. Então, onde ela chegar, se ela abrir a boca, as pessoas já vão dizer: você é de que cidade do Nordeste? Entendeu? Por que sabe? Porque ela tem um sotaque que denuncia quem é, a identidade que nós carregamos, quem nós somos. Pedro então tinha a identidade de cristão, e agora Pedro está com medo, e esse medo de Pedro faz com que ele procure negar a sua identidade. Ele começa a negar a sua identidade. O medo faz isso, irmãos. Faz às vezes você querer negar até mesmo quem você é. O medo faz com que você rejeite, às vezes, o reconhecimento público da sua identidade de cristão. Eu lembro de uma história que contaram que uma empresa estava selecionando pessoas para uma vaga, e um cristão se candidatou, e mais 2 outros rapazes também, eram três candidatos para uma vaga só. Ele era cristão, os outros 2 também disseram que era cristão. E aí vamos chamar assim, o entrevistador, o recrutador, começou a fazer entrevistas individuais. E para cada um deles dizia assim: olha, o seu currículo é muito bom, a sua experiência é muito boa, agora eu vi que você também disse que você é cristão, é verdade isso? Aí a pessoa dizia: sim, eu sou cristão. Mas tem um problema, o dono da empresa aqui não é cristão, e ele não aceita trabalhar com cristãos. Se você insistir na sua fé cristã, infelizmente essa vaga não pode ser sua. Aí o primeiro disse: não, mas se isso é um problema para impedimento de eu arrumar um emprego, não, eu deixo de ser cristão. Aí o entrevistador dizia assim: você deixa de ser cristão se preciso for? Se você for aprovado, você deixa de ser cristão? Deixo de ser cristão. Tá certo. Aí ele anotava, aí chamou o segundo, a mesma história. O dono da empresa não aceita trabalhar com cristãos, e se você continuar insistindo na sua fé cristã, você não vai conseguir essa vaga. Aí a pessoa também dizia a mesma coisa: olha, então que isso não seja empecilho, eu deixo o evangelho, eu deixo Jesus, desde que eu consiga um emprego, eu estou precisando muito dessa vaga. Aí foi para o terceiro candidato e apresentou a mesma história: olha, você é bom, você tem boa experiência, bom currículo, essa vaga foi feita para você, mas vi que você é cristão, e para você querer trabalhar aqui é preciso negar a sua fé, deixar de ser cristão, porque o dono da empresa não aceita trabalhar com cristãos. Você aceita essa proposta? Aí o terceiro candidato disse: não aceito não. O senhor me desculpe, essa empresa é muito boa, o salário é muito bom, eu gostaria muito de trabalhar aqui, mas infelizmente eu não vou poder ficar com essa vaga. Pode passar essa vaga para um dos outros rapazes. Aí o entrevistador disse: pois você agora foi selecionado, você agora está contratado, por isso que você falou, você vai ser contratado. Mas eu não vou precisar negar a minha fé, negar Jesus? Não vai precisar negar Jesus não. Você passou no teste. Porque aqueles ali que
diziam que seguiam a Deus, seguiam a Jesus, o seu Deus, por um salário, por um emprego, negaram a Jesus, o que eles não vão fazer para negar o seu patrão, a sua empresa, que eles vão trabalhar? Se o Deus que eles dizem servir, eles não dão valor nenhum, quanto mais a empresa que eles vão trabalhar. Então você está contratado, e ele foi contratado. Então veja bem, às vezes manter a identidade é o melhor que se deve fazer, é o que nós devemos fazer sempre, manter a identidade. Pedro, ao contrário, negou a sua identidade. Ao negar pela terceira vez, eu não conheço esse homem, Pedro inclusive foi mais forte do que nas duas outras negativas. Pedro chegou até lançar maldições e a jurar. Outros textos do Evangelho, dos demais Evangelhos, dizem até que ele fez tipo assim: que Deus me amaldiçoe se eu estiver mentindo, eu não conheço esse homem. Você imagina uma coisa dessa? Que Deus me amaldiçoe se eu não estiver falando a verdade. E ele não estava falando a verdade, irmãos. Ele estava clamando por maldição de Deus na vida dele. Além de negar Jesus, ele ainda pediu a desgraça, pediu o juízo, pediu a mão pesada de Deus sobre a vida dele. Você imagina o que é isso? Alguém pedir para que Deus o castigue, a pessoa estando errada, a pessoa estando em mentira, a pessoa estando em pecado, a pessoa estando em adultério, a pessoa estando em falta, a pessoa conhecendo a lei de Deus, fazendo justamente o contrário da lei de Deus. Mesmo assim, essa pessoa insistir em manter a sua posição contra a palavra de Deus. Quando Pedro negou pela terceira vez, a palavra diz que imediatamente um galo cantou. Na hora que o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amargamente. Irmãos, esse texto nos fala também sobre a primeira coisa, a identidade do cristão está de alguma forma, faz parte do seu ser. Você que conhece Jesus, você que entregou sua vida para Jesus, você que se converteu para Jesus, não adianta você querer fugir de você ser um cristão. Você agora é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Irmãos, eu vi o testemunho de um pastor lá de São Paulo, que ele, quando jovem, ele se converteu, ele é filho de pastores, se converteu, mas em determinado dia ele disse: não, vou me afastar, vou para o mundo, e foi para uma boate, para uma balada. Irmãos, dentro do salão de dança, aquelas músicas, aquelas luzes, aquele barulho infernal, no pior lugar possível que você possa imaginar, ele ali começou a beber, bebeu muito, né? Ingeriu muita bebida alcoólica, estava naquele ambiente. Não era um ambiente de crente, irmãos, vocês estão entendendo? Não era um ambiente para ele estar ali, a identidade dele não permitiria que ele estivesse ali, mas ele estava, e dentro daquela boate, Deus o tomou, o Espírito Santo tomou esse jovem dentro daquela boate. Na hora que o Espírito Santo tomou ele ali, ele teve uma experiência com Deus, ele imediatamente, aquela bebida que ele tinha ingerido, passou, o efeito da bebida, ele ficou consciente, ele começou a ouvir uma voz que dizia assim: aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar, você não é para ficar aqui, aqui não é o seu lugar. Ele sai dessa boate, ele sai arrependido, ele sai pedindo perdão a Deus, ele se arrepende. Dali, pouco depois, ele já foi para um seminário, foi estudar, e é um pastor, e hoje comanda uma igreja muito grande no Brasil. Ou seja, ele não conseguiu se afastar da sua identidade. A mesma coisa de Pedro.
As pessoas que diziam assim: você é o Galileu, pela maneira, você andou com Jesus, rapaz. Você andou com Jesus, não tem como você negar isso. Você é cristão, não adianta você querer negar isso. Não negue a sua identidade. Não negue quem você é cristão, você é de Cristo, você é uma nova pessoa, uma nova criatura, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não negue a sua identidade, não se afaste mais de Jesus, não negue Jesus, não faça como Pedro, que tentou negar a sua identidade. É claro que nós vamos entender o contexto, vamos ver que Pedro tinha medo, e havia um risco real dele ser preso. É claro que Jesus não precisava que Pedro fosse preso, e a cruz que Jesus ia levar naquele momento ali, Pedro não poderia levar. Teve um determinado momento que os discípulos disseram assim: Senhor, nós queremos ir contigo. Aí ele pergunta assim para eles: vocês querem beber do cálice que eu hei de beber? Aí eles respondem: não, nós queremos beber. Ele disse: não, mas não cabe a mim decidir isso. Em outras palavras, os discípulos estavam pedindo que eu conseguiria tomar o cálice que Jesus ia tomar, mas ninguém conseguiria tomar. Nenhum outro ser humano conseguiria tomar o cálice da ira de Deus sobre os pecadores, e foi derramado sobre Cristo. Então, o estado de humilhação de Cristo naquele momento, ele está sendo humilhado, ele está começando o seu martírio, o seu sofrimento, de alguma forma o cumprimento da lei de Deus, através do seu sofrimento, para que nós fôssemos livres. Pedro não poderia fazer o que Cristo fez. Então não haveria possibilidade de Pedro substituir Jesus, de Pedro de alguma forma atrair para si parte da cruz de Cristo. Aquela cruz era somente para Cristo. Mas Pedro é um homem, e esse homem teve fraqueza, e na sua fraqueza ele quis negar a sua identidade. Ele, depois que escuta, lembra-se das palavras de Jesus, o galo cantou, ele sai chorando, ele vai amargamente chorando, sai dali triste com o que havia acontecido. Depois que ele nega a Jesus, a vida dele, ele acha que pode voltar à antiga vida. Nós não vamos falar sobre essa passagem agora não, mas vamos falar ainda sobre esse processo de negação. Como eu falei que a casa tinha uma arquitetura que de onde Pedro estava, ele podia ver Jesus, mas Jesus também podia ver Pedro. Vocês estão entendendo? A posição que ele estava, ele via Jesus, mas Jesus podia ver Pedro. Quando Pedro fala 3 vezes, olha o que acontece, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 22, o verso 61. Lucas 22, 61. Não, comece antes. Lucas 22, 60. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Ele respondendo, negando Jesus pela 3ª vez. Falava ele ainda quando o galo cantou. O verso 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Veja bem, quando ele negou pela 3ª vez, Jesus olhou para ele. Amém? Jesus olhou para Pedro. Pedro havia negado. Jesus olhou para Pedro. Agora veja bem, Pedro na 3ª negativa, foi uma 3ª negativa que eu falei. Ele em outros textos mostra que ele clamou pela maldição de Deus. Deus me maltrate, Deus me mate, Deus derrame sobre mim a sua ira, se eu não estiver falando a verdade. E ele não estava falando a verdade, e ele clamou pela maldição. Mas irmãos, esse olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de condenação, amém? Mas um olhar de
perdão. Por que de perdão? Porque Deus sabe que aqueles que são de seus discípulos pela fé receberam uma nova natureza. Então Jesus olha para nós com um olhar de misericórdia e de perdão. Esse Pedro que a gente vê aqui na Bíblia, negando o Senhor 3 vezes, eu quero dizer nesta noite, que esse Pedro é você e sou eu. Esse Pedro que você aí vê negando Jesus, é você e sou eu. Nós negamos Jesus, irmãos, quase que diariamente. Nós negamos Jesus pelas nossas palavras, nós negamos Jesus pelas nossas atitudes, nós negamos Jesus de tantas formas, irmãos. Se você parar para observar, a gente está negando Jesus muitas vezes. Nós negamos Jesus quando nós conhecendo a lei de Deus, conhecendo os mandamentos do Senhor, fazemos o contrário. Nós negamos Jesus quando nós não perdoamos. Nós negamos Jesus quando nós não pregamos para uma pessoa que precisa de uma palavra. Nós negamos Jesus quando Deus quer nos usar em revelação, em mistério, para entregar uma palavra para uma pessoa que vai mudar uma vida, e a gente retém a palavra, não entrega. Nós negamos Jesus, irmãos, quase que diariamente. Misericórdia, né, Jesus? Misericórdia mesmo, irmãos. Misericórdia, porque, veja bem, não há paz para o cristão quando ele está no processo de negação do seu Senhor. Mas como é que eu posso fazer, pastor, para viver uma vida plena em Cristo? Pare de negar a Jesus. Pare de negar a sua identidade. Pare de dizer que você não é cristão. Pare de dizer que você não é de Cristo. Pare de ter vergonha do Senhor. Quando as pessoas dizem assim, você é cristão, sou cristão. E você é crente, sou crente. De carteirinha, ainda mais diga assim, de carteirinha, eu sou cristão, eu sou crente. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Eu ando com Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Aí o diabo vai dizer assim, mas você não pode ser cristão, porque você falha e você peca. O diabo, irmãos, é o acusador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O diabo é o acusador. Ele vai sempre dizer assim para você, você não pode ser cristão, porque você ainda falha, você ainda tem pecados, você ainda faz coisas erradas. É verdade, irmãos, que nós fazemos coisas erradas. É verdade que nós falhamos, assim como Pedro também falhou. Mas é verdade também que Deus nos perdoa e Deus não permite que nós fiquemos prostrados, caídos na hora que nós falhamos. Deus não permite que a gente viva uma vida de pecado e sem arrependimento. Pelo contrário, quando aconteceu essa negativa de Pedro, isso de alguma forma marcou Pedro profundamente. Pedro, inclusive, voltou para pescar, e chegou para os companheiros assim, vamos pescar, eu vou pescar, vocês não querem ir comigo não? E eles voltaram para pescar, irmãos. Jesus, depois de morto e ressurreto, aparece na praia, e nesse dia eles não tinham pego peixe nenhum, nada, não pegaram nada, não tinha nenhuma provisão, não receberam nenhuma bênção material de peixes, que eles precisavam de peixes para viver. Jesus aparece novamente e realiza uma nova pesca milagrosa para esses homens. E depois Jesus conversa com Pedro. 3 vezes ele pergunta, Pedro, tu me amas? A primeira vez, Jesus, ele diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Pedro respondeu 3 vezes a pergunta, se ele amava Jesus. E Pedro disse que amava Jesus, irmãos. O olhar de Jesus nesta noite sobre a minha vida, sobre a sua vida, é para que, primeiro, não negue a sua identidade de cristão. Assuma que você é cristão. Não se afaste de Jesus. Se você falhou, arrependa-se do seu pecado, como Pedro se arrependeu, e volte-se. Volte para Deus, irmãos.
Peça perdão a Deus pelo que você cometeu de pecado. Peça perdão a Deus pelas suas falhas. Arrependa-se. Arrependimento, irmãos, é a palavra no original que diz respeito à mudança de mente, mudança de coração, mudança de mente. Então você vai mudar a sua mente, você vai se arrepender e vai deixar aquilo que você fez de errado, vai largar o que você estava fazendo de errado. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo deixar. Não está conseguindo deixar, mas você precisa querer deixar. Você precisa querer deixar e orar a Deus para que você seja liberto, irmãos. Porque não podemos conviver com o pecado, não podemos viver na prática do pecado, não podemos andar em pecado, não podemos viver na impureza, não podemos viver fazendo as coisas erradas e como se nada estivesse acontecendo. Não, irmãos, nós temos que andar em santidade. A palavra de Deus diz que sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que buscar uma vida de santidade. E como é que se busca uma vida de santidade? Primeiro, tendo conexão com Jesus. Ele é o nosso santificador, irmãos. Assim como pela fé você foi salvo, assim como pela fé você crê que os seus pecados foram perdoados, assim pela fé você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados para lhe salvar, assim pela mesma fé você vai crer que Jesus é aquele que lhe santifica. Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado. Ele nos liberta do pecado, Ele nos liberta da cadeia, da escravidão do pecado. O cristão tem à sua disposição essa provisão para lutar e vencer contra o pecado. Ah, mas eu estou preso a um vício. Jesus liberta você desse vício, porque Jesus não tem vício algum, não teve vício algum, e pelos méritos de Cristo, da santidade de Cristo, pela vida pura de Cristo, a pureza de Cristo, eu pela fé recebo essa santificação em minha vida, e aí eu não sou escravo do vício. Deus liberta do vício, Deus liberta de toda e qualquer cadeia que nos prenda ao pecado. Mas como é que você vai fazer isso? Pela fé, amém, irmãos? Pela fé em Cristo Jesus, pela fé e a nossa conexão com Ele, Ele nos purifica de todo o mal. A identidade nossa precisa ser assumida. Eu sou de Cristo, eu estou com Cristo, eu ando com Cristo, eu sou cristão, eu sou um crente. Ah, mas eu sou mais ou menos crente. Não existe mais ou menos crente, irmãos. É a mesma coisa, a moça diz assim: não, eu estou mais ou menos grávida. Existe isso? Mais ou menos grávida? Ou está grávida, ou não está grávida. Amém, irmãos? Não existe mais ou menos grávida. Não existe mais ou menos crente. Eu sou mais ou menos crente. Não existe. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você é filho de Deus, ou você está andando com o diabo. Ou você anda nos caminhos do Senhor, é um filho de Deus pela fé, ou você está fazendo a vontade do inimigo, irmãos. Essa é a realidade espiritual. E se você é de Cristo, se você é um crente no seu Jesus, se você creu em Jesus, você foi batizado, e nas águas do batismo você foi sepultado, se você recebeu o perdão e o selo do Espírito Santo na sua vida, você é de Cristo, você mudou, a sua identidade agora é outra, e a sua vida será totalmente transformada, e Cristo vai passar a ser formado em você e em mim, cada dia mais, de glória em glória, de graça em graça. Cristo vai sendo formado em nós, irmãos. A cada dia Cristo vai sendo formado em mim e em você. Então, a lição que nós aprendemos nessa noite: não negue a sua identidade,
Assuma a sua identidade de cristão. Caso você venha a cair, caso você venha a falhar, espero que você não falhe, espero que você não caia, mas caso você venha a pecar, o apóstolo Pedro, ele mesmo diz na sua epístola, se filhinhos, se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem o poder para nos purificar de todo mal. O sangue de Jesus tem o poder de nos libertar de todo mal. O sangue de Jesus tem o poder de nos afastar definitivamente do mundo das trevas. Nós não vamos mais andar como andávamos no passado, não vamos mais fazer as coisas que nós fazíamos no passado. Eu mudei, nós mudamos, nós mudaremos em Cristo Jesus. Se posicione, tome uma posição, assuma a sua identidade, não negue a Jesus. Assuma a sua identidade, não negue a Jesus. Todos os dias você vai ser tentado a negar Jesus, mas você não vai negar. Eu não vou negar, aconteça o que acontecer, eu não vou negar Jesus. Eu vou seguir Jesus até Ele voltar ou Ele me levar para morar com Ele na glória. Até Ele voltar ou me levar para morar com Ele na glória, eu não vou negar a Jesus, porque eu sou dele. Eu já não me pertenço mais. O apóstolo Paulo diz nas suas epístolas, diz assim: Cristo, eu morri para mim mesmo, e a vida que eu levo agora eu vivo em Cristo Jesus. Cristo vive em mim, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Essa palavra tem poder. Quando você estiver fraquejando, diga isso: ó, Cristo vive em mim, eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, eu sou de Cristo, a minha natureza mudou, eu agora sou de Cristo, sou do Senhor, eu sou uma nova criatura. Pela fé eu creio que eu fui mudado, transformado, eu passei por uma recriação. Se eu sou uma nova criatura, eu não sou mais quem eu era, mudou, morreu aquele velho homem. Assuma a sua identidade e viva conforme a sua identidade. Viva caminhando nos caminhos de Cristo, fazendo o que Cristo lhe pediu para fazer. O olhar de Jesus para Pedro naquele dia que ele o negou pela terceira vez, não foi para dizer assim: Pedro, está vendo? Lembra que eu te falei? Lembra que eu disse que você... Não, irmãos, isso quem faz somos nós, entendeu? Isso quem faz somos nós, induzidos pelo diabo. Está vendo? Eu não disse que você ia cair, eu não disse que você ia falhar, eu não disse que você não ia prosperar, eu não disse que você ia quebrar a cabeça, ia quebrar a cara, e não. O olhar de Jesus foi um olhar de compaixão. Disse: Pedro, você não consegue viver mais longe de mim. Pedro, você não consegue ser feliz sem mim. Pedro, a sua vida agora não consegue voltar ao que era antes sem mim. Pedro, a sua vida foi totalmente marcada, selada pela minha presença. Você agora não consegue viver longe mais de mim. Pedro, você me ama, Pedro, eu sei disso, Pedro. Você teve medo e você fraquejou. Assim como você olhou para as águas do mar e tirou os olhos de mim e você afundou, você olhou agora também para os perigos desses guardas. Você olhou para os perigos dessas autoridades que poderiam dizer: eita, prende ele também, porque ele é um subversivo. Você teve medo das algemas, Pedro. Você olhou para as algemas, aí você teve medo, por isso você negou. Você tirou o olhar de mim no mar, por isso você afundou. Mas isso são experiências, Pedro. Experiências na sua caminhada. Agora a sua vida é outra. Irmãos, Pedro foi o apóstolo de Jesus que liderou a igreja de Cristo em Jerusalém.
Após a morte e a assunção do Senhor ao céu, Pedro desempenhou esse papel de liderar o colégio apostólico. Até o apóstolo Paulo ia beijar as mãos de Pedro para receber as bênçãos de Pedro. Pedro passou a ser um homem cheio do Espírito Santo. E no livro de Atos 2, você vai ver, com a descida do Espírito Santo, Pedro se levantou, irmãos, e pregou em Jerusalém, a mesma cidade que pouco tempo atrás tinha crucificado Jesus. Aquelas pessoas que conviveram com ele, aquelas criadas, aqueles guardas, todos eles estavam naquela cidade. Pedro em a praça pública, falando para a multidão, Pedro pregou abertamente a salvação em Jesus Cristo. 3.000 vidas se converteram e foram batizadas naquele dia de Pentecostes. Pedro tornou-se um homem cheio do Espírito Santo, um homem de coragem, um homem marcado, um homem que levou o evangelho com a sua própria vida. Ele foi morto, crucificado, pediu até também que não fosse morto de cabeça para cima, para não ser igual a Jesus, botar ele de cabeça para baixo. Pedro também sofreu, foi martirizado, mas não negou Jesus. Não negou Jesus. Como está a sua vida espiritual? Você está vivendo em negativa de Cristo? Está negando a Jesus com a sua vida? Você está negando a Jesus com seus atos? Você está negando a Jesus com seus pensamentos? Você está negando a Jesus com as suas palavras? Você está numa vida de negação? Pare de negar Jesus, porque você que é cristão, você tem uma nova identidade. Não adianta você fugir. Quando o apóstolo Paulo foi chamado por Jesus no caminho de Damasco, Jesus deu uma palavra para Paulo que disse assim: Paulo, na época Jesus chamou ele pelo nome hebraico, Saulo, 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 por que me persegues? Depois ele disse assim: olha, dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é um ferro para tanger o boi. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: Paulo, é doloroso para você se lançar contra o aguilhão. Em outras palavras, Paulo, não adianta você querer me negar daqui para frente. Querer negar Jesus é como querer se lançar sobre um aguilhão. A gente sofre, e é um sofrimento que pode ser evitado. Basta que a gente não negue a Jesus. Assuma a sua identidade de cristão. Viva de acordo com a sua nova identidade de cristão. Mantenha-se firme no caminho do Senhor. Analise a sua vida, como é que está. Você está sendo fiel? Tem alguma área da sua vida que você está negando Jesus? Que nesta noite você faça um exame de consciência. Entregue ao Senhor essa área da sua vida que precisa ser iluminada por Cristo, transformada por Cristo, e pela fé receba a santificação. Pela fé receba o santo Cristo na sua vida. Jesus santo, santíssimo, a santidade de Cristo, receba na sua vida hoje pela fé. É isso que Cristo espera de mim e espera de você, irmão. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos primeiramente te pedir perdão, Senhor. Quantas vezes nós temos andado longe do Senhor, acompanhado o Senhor à distância, como Pedro fez naquela noite em que o Senhor foi preso. Ó Jesus amado, perdoa-nos, Senhor, as nossas ações. Perdoa, Senhor, nossos pecados que negam ao Senhor. Pecados esses de pensamento, de omissões, de atitudes. Pai, nos perdoa nessa noite. Ó Senhor, purifica-nos. Dá-nos, Senhor, a fé para que nós possamos não negar ao Senhor nunca mais. Ajuda-nos a sermos fiéis, Senhor, cristãos. Ó Deus, ajuda-nos a termos consciência da nossa nova identidade no Senhor.
que possamos viver uma vida santa conforme a identidade do Senhor. Ó Deus, nos dê força, porque nós passamos no mundo, estamos no mundo. O Senhor orou para que não, Deus Pai, não nos retirasse do mundo, mas o Senhor diz também que o Senhor se santificou pelos seus discípulos. Santifica-nos na tua palavra, e a tua palavra é a verdade, Senhor. Ó Deus, nós recebemos nessa noite essa palavra em nossas vidas, que essa palavra de fé produza santidade em nossas vidas, que não venhamos a te negar nunca mais na nossa vida, que nós possamos nos manter fiéis ao Senhor até o dia do Senhor, ou quando o Senhor nos guardar. Faz isso, Senhor, nós te pedimos essa bênção em nome de Jesus, em que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos chegando aqui ao final do culto. Louvado seja o nome do Senhor.